De volta com o Varejo em Foco e é hora da entrevista aqui do nosso programa. E hoje um Varejo em Foco daqueles para a gente parar e fazer algumas leituras da economia, olhar um pouquinho para o passado, olhar para o presente, principalmente tentar imaginar, projetar, apesar de ser uma tarefa tão difícil, mas como vai ser o futuro, pelo menos em curto prazo. E a gente traz como gancho, como objeto dessa entrevista, uma boa notícia. A inflação, a tão temida e tão falada inflação, teve uma pequena recuada agora no mês de maio. Na verdade, significativo se a gente contemplar que é o menor patamar dos últimos 13 meses. Estamos falando aqui de abril de 2021, agora maio de 2022. Nós tivemos principalmente a queda na tarifa da energia, que puxou um pouquinho o número para baixo, mas ainda existem vilões nessa história e é sobre eles que a gente vai falar aqui no programa. Já vou adiantar o primeiro. Os combustíveis, evidentemente que sim. Outro, preço no supermercado. À medida em que tem alimento ficando barato, tem outros que ainda estão com o patamar lá em cima. Você aí que nos acompanha, que nos assiste, já deve ter percebido que hoje aqui na bancada, presencialmente, eu estou sozinho. As minhas convidadas estão aqui, ó. Estão na tela. Eu vou conversar com a doutora em Economia Aplicada, professora Aniela Carrara, e também a doutoranda e pesquisadora, doutoranda em Economia e pesquisadora pela Universidade de São Paulo, Milena Magalhães, que retornam aqui para o Varejo em Foco. A gente fez da última vez, a professora Aniela estava aqui presencial, a Milena na tela, né? Hoje a gente vai fazer com as duas aí. À distância, professora Aniela, vou começar contigo. A gente teve, portanto, essa baixa da inflação. Eu citei agora como boa notícia aqui no início do programa, é isso? Quer dizer, dá para ficar otimista? Se a gente for pegar lá o que bateu em março, quando bateu aquele pico, a gente está num patamar bastante diferente. Dá para ser otimista ou é cedo para isso? Bom, dá para ser assim realista com alguma esperança, né? Por que que eu coloco esse realista com alguma esperança? De fato, né, o indicador ele veio até abaixo daquilo que nós tínhamos como expectativa, porém nós ainda temos algumas medidas que não que é necessário ter algum cuidado. Que medida é esta? É o núcleo da inflação que nós chamamos, que é uma medida um pouquinho mais restrita, né? E ela mensura os efeitos fundamentais da economia. Então, por esse indicador, né, chamado núcleo da inflação, nós ainda observamos o núcleo da inflação muito alto, o que indica que esta desaceleração observada no mês de maio é uma desaceleração que ainda precisa ser acompanhada e que necessita ser efetivada ao longo dos meses, para que aí sim, de fato, nós tenhamos um cenário mais positivo. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, você mesmo colocou que quem ajudou, né, um dos elementos que colaborou para que nós tivéssemos uma inflação um pouquinho menor foi a redução da tarifa de energia elétrica, porque deixou-se de cobrar, né, a tarifa por escassez hídrica. Isso gera algo previsto. Né? Então, lá desde o ano passado, quando foi instaurada essa tarifa, já tinha já a data limite, que era abril. Né? Então, deixou-se de cobrar e logo, consequentemente, isso colaborou. Nós também tivemos a colaboração de alguns elementos de preços de alimentos que se reduziram também. Né? Isso faz parte de um contexto maior, porque frente ao prolongamento do conflito Ucrânia-Rússia e de vários elementos que estavam preocupando muito, né, as expectativas internacionais em termos de preços de commodities, essas expectativas elas meio que se acomodaram, só que elas se acomodaram em um patamar mais elevado. Né? Então, se nós observarmos indicadores internacionais, nós verificaremos que nós temos uma acomodação das expectativas de inflação, porém uma acomodação em um patamar bastante elevado. Então, resumidamente, nós temos aí um panorama que nos dá uma luzinha ali no fim do túnel, mas ainda assim nós precisamos acompanhar para ver se de fato esse ponto positivo, essa luzinha, ela vai se manter, né? Porque
por enquanto, nós temos uma movimentação que indica ali uma breve desaceleração, mas ela precisa se efetivar. Essa é a grande questão. Então, se ela se efetivar nos próximos meses, começaremos a vislumbrar um cenário um pouquinho melhor. Mas, infelizmente, nós ainda temos ali alguns elementos, algumas barreiras a serem ultrapassadas, né? Então, nós tivemos algumas quedas em preços de combustíveis, mas, por exemplo, o diesel ainda continua elevado. Nós sabemos que nós dependemos muito do diesel para transportar diversos produtos, porque nós dependemos muito do modal rodoviário, que utiliza o diesel como principal combustível. Então, precisa de realidade, vamos ser realistas, mas sim temos boas perspectivas caso nos próximos meses essa desaceleração se mantenha. Milena, a gente está, nesse momento, tentando escoar a produção. A professora Aniela falou da questão do diesel. Eu vou trazer esse vilão dos combustíveis aí, é um grande desafio. A gente tende a ter uma baixa em alguns alimentos por conta desse momento de safra e tudo, mas escoar isso é um grande desafio e os combustíveis hoje o grande vilão. Existe, na tua opinião, uma perspectiva de melhora disso, à medida em que o conflito do outro lado do mundo não cessa, a nossa situação aqui não tem muito o que fazer? Eu vou acompanhar também o que a Aniela falou, que o que é necessário que a gente tenha agora é cautela, né? O que nós podemos perceber é que, como esse conflito ele tem se prolongado no decorrer dos dias, semanas e meses, tem havido um movimento, de fato, para tentar readequar tanto a oferta de petróleo no mercado mundial, quanto a busca por novos fornecedores. Então, vamos entender o que a gente tem na prática. O que nós temos na prática? Então, por exemplo, a OPEP anunciou na semana passada que ela vai aumentar a produção para 650 mil barris por dia. É claro que isso nem se compara com o tanto que era ofertado pela Rússia. Só para a gente identificar esse nível de comparação, a Rússia ofertava 10 milhões de barris por dia. Então, é importante a gente entender que as organizações elas têm se movimentado para tentar equilibrar o mercado, mas que ainda o fato da Rússia ter sofrido embargo por conta da invasão da Ucrânia, ela coloca uma posição bem díspare do que a gente tinha visto anteriormente. Mas um ator importante que tem reaproximado do mercado mundial é a Venezuela. Já tem algumas semanas que o presidente Joe Biden, presidente norte-americano, acena para uma flexibilização do embargo ao petróleo que foi levantado por Donald Trump em 2019. Então, o que a gente consegue ver agora? A Venezuela ela já mostra-se uma perspectiva de crescimento. Então, só para citar esse contexto favorável, o Banco de Investimentos, o Credit Suisse, já aponta que a Venezuela vai crescer 20% do PIB. Então, é uma perspectiva extremamente otimista. Que ironia, hein, Milena? Oi? Que ironia! Exatamente, mas a gente enfrenta um contexto. Vamos tentar imaginar o que acontece. Não que a Venezuela já passou assim por uma redução drástica do seu PIB, provocando inclusive crises de imigração, crises de refugiados, muitas vezes para o Brasil. Mas o que acontece agora? Nós vemos que o presidente Nicolás Maduro ele tem promovido algumas medidas de flexibilização, de abertura econômica, ou seja, já permite a maior participação de iniciativa privada, que seja de uma maneira tácita a circulação do dólar no país e aponta também para a privatização de empresas estatais. Então, é um contexto bem específico que deixa investidores de alguma maneira otimistas, aqueles investidores que conseguem suportar o risco político, de alguma maneira mais otimista. Mas, voltando ao contexto do petróleo, é importante que a gente se recorde que a Venezuela é um dos principais atores quando a gente se fala de petróleo. É um país que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, reserva provada. Além disso, tem capacidade instalada. Então, quando o Joe Biden ele acena para a empresa norte-americana Chevron de possível instalação, de possíveis investimentos na Venezuela, justamente para tentar equilibrar novamente esses preços no mercado internacional, visualizando um pouco do contexto doméstico para identificar o porquê o Joe Biden faz isso.
a inflação norte-americana tem atingido preços históricos, então a inflação norte-americana atinge índices maiores, os maiores em 40 anos. Nós passamos a perceber a explosão de preços dos combustíveis nos Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos sejam um país muito forte, um dos maiores países também de exportadores e produtores de petróleo no mercado mundial, mas também o Joe Biden, ele enfrenta as eleições parlamentares em novembro, então algo deve ser feito. E como tanto os Estados Unidos como a União Europeia provém embargo à Rússia justamente por conta da invasão da Ucrânia, ele precisa buscar novos atores, ainda que sejam atores que estavam deixados de lado. Então, ele volta com a Venezuela à mesa, e aí sim a gente consegue vislumbrar um fôlego a mais nos preços do barril do petróleo, que estão altíssimos. Muito bem, olha, essa primeira leitura, para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando, essa primeira leitura, nesse início do Varejo em Foco, foi a questão desse primeiro vilão, a questão dos combustíveis. Mas a Aniela, a Milena continuam com a gente no próximo bloco. A gente vai colocando aqui pontualmente os vilões desse atual momento para a gente entender principalmente qual é a perspectiva, ou seja, para onde vamos em curto prazo. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo e a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade aqui ao nosso programa, a nossa leitura da economia, tendo como base, claro, agora o índice, o menor índice que foi registrado no último mês de maio, com relação aos últimos 13 meses. Não é pouca coisa não, mas tem muita coisa para a gente trazer, para isso existe o nosso Varejo em Foco. Nosso bate-papo com a doutora em Economia Aplicada, a professora Aniela Carrara, e também a doutoranda em Economia, pesquisadora pela USP, Milena Magalhães. Milena, eu vou inverter agora a ordem, vou abrir o bloco contigo. A gente trouxe o primeiro vilão no primeiro bloco, que foi a questão dos combustíveis. E ali a gente colocou, neste contexto em que nós estamos vivendo agora, que é o contexto do escoamento, a gente está precisando escoar a nossa safra, a gente já teve encarecimento da produção, a gente tende a ter mais encarecimentos e isso certamente vai impactar no preço dos produtos lá no supermercado, na prateleira do supermercado. Alguma perspectiva de que haja baixa nos preços dos alimentos? A gente vê alguns baixando de preço, mas outros da alimentação básica do brasileiro, que já eram altos, continuam nesse patamar e sem perspectiva de baixar? Exatamente. Como a gente tinha falado anteriormente, agora a gente enfrenta, na verdade, essa confortação da oferta, né? Itens que antes, né, no período da guerra, né, que iniciou a guerra, a gente pensava com algumas questões que estavam incertas, agora nós temos a perspectiva de que, com o aumento da safra, vários itens no Brasil, que é da produção brasileira, nós passamos a ter a safra recorde, então, por exemplo, o trigo, o milho, o algodão, que eram itens que também encabeçavam essa possível inflação, agora que a gente consegue ver o aumento da área plantada, nós conseguimos ter um pouco mais de conforto. É claro que um dos vilões, como a gente já falou, como dos combustíveis, ele ainda coloca uma certa questão de dúvida sobre quais são os pontos que vai ser, qual o cenário que será agora, principalmente porque paira sobre os próximos meses um contexto de desabastecimento. Então, pelo fato da preocupação de faltar diesel, combustível para escoar essa produção, o Brasil, a partir de junho e julho, vai demandar muito mais, justamente porque o nosso modal para escoamento da nossa produção agrícola é o modal rodoviário, então isso pode pressionar os preços para cima. Mas o que a gente tem percebido para as perspectivas da safra para os próximos meses é uma perspectiva, na verdade, tanto pelo IBGE quanto pela Conab, é perspectiva de uma safra recorde. Então, o volume é de 263 milhões de toneladas, principalmente quando a gente fala de cereais, leguminosas e oleaginosas. Então,
milho, trigo, soja, nós percebemos um aumento da área plantada aqui no Brasil, principalmente no Mato Grosso, então tem um aumento de milho e soja e trigo na produção do Mato Grosso, e o que a gente consegue perceber é que houve realmente essa readequação do mercado. Então, até recordo que na entrevista passada nós falávamos, e o trigo? Porque a Ucrânia também era grande provedora de trigo no mercado mundial. Agora a gente percebe que tem uma movimentação dos atores para aumentar a área plantada desse item. Então, o que a gente consegue perceber agora é justamente essa readequação. Professora Aniela, a gente vai colocar um outro ponto, pegando o gancho no que a Milena disse, da pressão dos alimentos para cima. A gente já tem uma realidade, isso foi dado recente, de 33 milhões de pessoas nesse país estão passando fome. A gente traz para o contexto da insegurança alimentar, nós estamos em patamares lá do início dos anos 90. Nós estamos vivendo em 2022 uma situação preocupante já nos preços atuais, e se houver essa pressão que a Milena mencionou e bem mencionou, como é que fica essa parcela da população brasileira, como é que ficam essas famílias que hoje estão com dificuldade de comer ou nem comendo estão? Sim, então, estamos numa situação complexa, deste ponto de vista, porque nós temos ali algumas forças negativas, não apenas oriundas dos níveis de preço, não apenas oriunda da inflação, né? Porque a inflação, óbvio, ela penaliza toda a população, mas ela pesa mais, e isso nós temos dados que nos indicam, ela penaliza mais aqueles com uma renda familiar menor, né? Tem dados que nos mostram que as pessoas que recebem menos, famílias que ganham menos, elas gastam quase a totalidade com alimentos e habitação. E aí nós estamos falando que os alimentos vêm sofrendo ali já pressões para elevação de preço, e essas perspectivas aí que rondam em relação à falta do diesel e, consequentemente, o impacto que isso traria também para os preços dos alimentos. E, claro, isso, óbvio, impactaria essas pessoas de renda mais baixa. Mas, por outro lado, nós também temos outro fator que é importante de citar, que a renda média do brasileiro, ela tem diminuído, né? Então, o brasileiro, por um lado, o que ele ganha, ele já está despendendo mais para adquirir aquilo que ele comprava anteriormente, ou seja, o seu poder de compra está sendo reduzido, e a gente acrescenta a isso, né, de um outro lado, a questão de que ele já está recebendo menos. Então, aquelas pessoas que perderam o emprego ao longo da pandemia e estão conseguindo ser recolocadas, aquelas que estão conseguindo, porque nossa taxa de desemprego também ainda está elevada, aquelas que conseguem se recolocar, se recolocam, porém, com um salário menor, né? Então, quando a gente alia esses dois elementos negativos, como resultado, a gente tem esses números de 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome, com insegurança alimentar. Então, aquelas que conseguem se alimentar não se alimentam de forma adequada, não tem o número de refeições adequada, né? Então, este é um problema que a inflação, ela incide diretamente, porque ela incide no poder de compra, mas é um problema que vai para além, né? Então, nós temos que trazer também a discussão para o que gerou esses 33 milhões, né? Também a questão da renda média do brasileiro estar menor, também a questão do desemprego que permanece elevado, né? Então, isso é um problema conjuntural, né, que reflete os problemas conjunturais e macroeconômicos pelos quais nós passamos, infelizmente, né? E nós sabemos que isso acaba, claro, impactando aquelas pessoas de renda mais baixa. Então, isso é um problema bastante complexo. Claro que, se em termos de inflação a economia conseguir, né, se essa desaceleração observada em maio se mantiver pelos próximos meses, claro que isso representa um alívio para essas pessoas. É claro que vai ficar mais barato para essas pessoas se alimentarem melhor, né? Mas não é só apenas a inflação que vai melhorar esse contexto, né? Nós precisamos também melhorar a questão da empregabilidade, nós também precisamos melhorar a questão da remuneração da força de trabalho, né? Então, esse é um fator, é um problema bastante amplo, né, que a inflação, claro, tem uma parcela bastante importante nisso, porque ela acaba corroendo o poder de compra da população, né? Então, quando nós temos alimentos que sobem de preço, essa população que já tem um pouco, né, para sobreviver, ela acaba despendendo muito dinheiro para conseguir comprar o básico, e muitas vezes nem isso,
né? Então, isso é um problema bastante preocupante que até mesmo extrapola a questão dos níveis de preço, mas que tem nos níveis de preço, né, um ponto bastante central também e bastante preocupante, né? Então, quando a gente pensa nessas perspectivas que ainda estão para se confirmar ou não, né, a respeito de possibilidade de subir níveis de preço por conta de escassez de diesel, isso nos suscita aí muita preocupação para os próximos meses, sim, com certeza. As políticas assistenciais, Aniela, surtiram o seu efeito, ajudaram, especialmente nos tempos da pandemia, tiveram um efeito bastante positivo. E agora, nesse atual contexto? Pois é, como a gente diz em economia, são paliativos, né? Então, são soluções emergenciais, né? Não, é claro que elas precisam existir, né? Porque as pessoas precisam se alimentar todos os dias, né? Então, essas medidas, elas vêm nesse sentido. Só que, em termos econômicos, em termos de política econômica, não pode ser pautado só apenas nisso, né? É preciso melhorar o quê? O cenário econômico. Né? É preciso melhorar a questão do nível geral de preços, é preciso melhorar a questão da empregabilidade, da remuneração, né, da mão de obra, porque melhorando o contexto, né, essas medidas paliativas, elas deixam de ser necessárias. Mas é claro, na situação atual, a curtíssimo prazo, claro que essas medidas são importantes, só que elas não podem se tornar aquele famoso enxugar gelo, né? Porque lembrem-se do auxílio emergencial, né? Que foi de R$ 600, que foi muito válido, que ajudou muitas pessoas. Ele se findou, né? Trocaram o nome, era o antigo Bolsa Família, agora tem um outro nome com um valor de R$ 400, que próprias pesquisas, né, várias pesquisas já foram feitas, as pessoas relataram, os R$ 400 já não são suficientes. Né? E por que não é suficiente? Por conta justamente desse aumento generalizado de preço que nós temos. Né? Então, se fica-se focalizado apenas nessas medidas paliativas e não se preocupa com o contexto, essas medidas paliativas elas vão sendo cada vez menos suficientes e é necessário sempre implementar. E aí a gente fica naquele famoso enxugar gelo, tentando dar conta ali daquele problema emergencial. Então, essas medidas, elas são importantes, elas são necessárias nesse momento, mas não pode se focalizar apenas nelas. Né? Então, implementa-se essas medidas, né, para dar conta do problema emergencial dessas pessoas que não podem estar nessa situação de insegurança alimentar, mas também deve-se também, por outro lado, trabalhar nessas questões que nós chamamos de macro, né, nessas questões que fazem parte do contexto econômico e, a partir do momento em que elas estiverem organizadas, que elas estiverem equilibradas, elas proporcionarão um cenário econômico melhor. E aí, aos poucos, essas medidas paliativas deixam de ser estritamente necessárias. Pois é, e essa leitura, esse contexto já nos aponta para o que vem por aí. Então o nosso bate-papo vai continuar no próximo bloco. A gente tem mais algumas coisas, algumas leituras para fazer aqui hoje nessa bancada, nesse formato novo do Varejo em Foco. Fique com a gente. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo e volta já. De volta com o Varejo em Foco, terceiro e último bloco aqui do nosso programa. Conosco, à distância, a professora Aniela Carrara, doutora em Economia Aplicada, e a doutoranda pesquisadora da Universidade de São Paulo, Milena Magalhães. Aniela, de novo fazendo a inversão nesse terceiro bloco, eu começo contigo, vamos tentar falar um pouquinho de futuro, vamos tentar prever um pouco forte, né? Mas é porque a gente já cogita, a gente já fala do Brasil como uma das grandes economias, a 10ª economia do mundo. Como é que a gente chega nesse patamar de 10ª economia, nesse contexto de fome que a gente colocou no bloco passado, hein? Difícil. Pois é. É necessário algumas correções de rota, né? São necessárias também estarmos preparados enquanto país para movimentações internacionais que estão fora do nosso controle direto, mas que é importante sempre também estarmos atentos. Né? Então, para os próximos meses, como por exemplo, em termos de inflação, nós devemos ficar atentos aí do que virá em termos de inflação para combustíveis, que aí depende também de cenário internacional,
né? Em termos em produtos para alimentação, grãos, que depende da safra, então, de tudo acontecer como esperado, que tenhamos também condições climáticas para isso, porque nós sabemos para que uma boa safra se efetive, precisamos também das condições climáticas necessárias, né? E precisamos também da questão cambial, que é sempre importante, né? Então, a questão cambial também é algo que depende do cenário internacional, né? Então, quando nós falamos de previsão e de pensar o futuro em termos de economia, nós não dependemos só do que acontece internamente, nós dependemos também do que acontece externamente, porém, é sempre importante, né, em termos de política econômica, política macroeconômica, estarmos atentos e preparados, né? O que o mercado tem pensado em relação a isso, né? As perspectivas, por exemplo, de inflação ainda são elevadas, né? A maior parte dos agentes econômicos acredita que fecharemos 2022 com a inflação de um dígito, o que já é bom, né? Mas em torno de 9,2%, que ainda é alta, muito acima da meta que nós temos, né, de 3,5% por ano. E em termos de PIB, que é algo também muito importante, né? As expectativas são um pouco baixas, né? Então, em termos de 1,2, 1,5, justamente por todos esses elementos que nós já comentamos, né? Então, esse processo de recuperação dessa saída do auge da Covid, depois desse enfrentamento das questões externas, como, por exemplo, o conflito Ucrânia-Rússia, eles exigem um pouco de tempo, né? Então, essa retomada é bastante lenta e, claro, é necessário que se crie também postos de trabalho para que a gente recupere também esse nível bastante elevado que ainda temos de desemprego, né? Então, se todos os elementos caminharem ali para um sentido positivo, essa recuperação ela acontece, porém acontece de modo lento, né? E lembrando que nós ainda temos esse ano um processo eleitoral que tradicionalmente, né, já é um processo com expectativas bastante exacerbadas, né? Os agentes econômicos ficam bastante reticentes nesse período tradicionalmente. Então, os anos eleitorais tradicionalmente não nos mostram indicadores muito positivos, né? Mas é claro que se tudo caminhar bem, a gente vai, aos pouquinhos, recuperando um pouco daquilo que nós tínhamos de positivo no período pré-pandemia, vamos assim colocar. Pois é, Milena, um ano eleitoral, num momento ainda pandêmico e com uma guerra que não devia nem ter começado, e agora que começou, não acaba, não cessa. Pela sua leitura de mundo, para onde vamos? Esse conflito, pelo menos Rússia e Ucrânia, nesse curto prazo, a gente não vislumbra um cessar-fogo. Lá no início a gente imaginava que fosse durar uma semana no máximo. Nós já estamos aí ultrapassando muito mais do que isso, né? Com certeza. E os danos causados, os danos à vida, danos a alimentos, danos aos países têm se perdurado a cada semana que esse conflito ele continua, né? Então, se a gente pensar de perspectiva, o que a gente pode ver é que, de fato, esse conflito tem se perdurado, a Ucrânia ela se mantém resistente, a Rússia não aponta para uma negociação que seja favorável. O que a gente consegue perceber agora, e aí sim, falando em relação à economia e como isso impacta aqui no país, é que a Rússia e a Ucrânia têm negociado para escoar a produção. A partir do porto de Odessa, que é um porto principal que faz esse escoamento da produção, mas o problema é que tem uma disparidade entre os dois países. A Rússia exige que a Ucrânia ela retire as minas que estão no porto de Odessa, e a Ucrânia, por receio de um ataque russo instrumentalizado numa forma de tentativa de escoar a produção, não aceita esse posto pedido pela Rússia. O que a Ucrânia quer? Ela quer um corredor seguro, que ela consiga escoar a produção, já que não tem conseguido escoar a partir de rodovias e ferrovias. Então é importante a gente entender que por esses modais só tem escoado 1/3 da produção ucraniana, e isso é extremamente problemático porque gera uma escassez de alimento. E o que a Rússia fala é que tem outras rotas, outros portos, por exemplo, o porto de Mariupol, que já está pronto e seguro para exportação. Então, o que é importante que tenha agora sejam outros atores. Então, a Turquia e o Reino Unido também têm atuado junto aos dois países para promover
essa possibilidade de escoar a produção para vislumbrar o que é o objetivo comum dos países, evitar a escassez de alimentos, principalmente para regiões mais pobres. Então, é importante que a gente fique atento nesses próximos passos, se de fato conseguiremos escoar essa parte dessa produção que está reprimida e não está, inclusive, conseguindo ser armazenada, correndo o risco até de perder parte dessa produção. Então, fiquemos atentos a esses próximos capítulos. Muito bem, o futuro, meus amigos. O futuro é incerto, mais do que nunca incerto. Agradecendo aqui imensamente a Milena Magalhães, a Aniela Carrara, por mais este bate-papo, as duas que nos atenderam generosamente. Estão em São Paulo, estão no estado de São Paulo, num frio danado que está lá, mas pararam para gravar esse Varejo em Foco, fazer essa leitura. Nós vamos chegando ao final da edição de hoje do nosso programa, agradecendo a TV Cidade Record pela abertura desse espaço e agradecendo imensamente a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e Agora MT. E a gente se vê, claro, na próxima semana.